meu pequeno jovem gafanhoto, estamos em Rondônia, hoje estrategicamente no município de Alto Alegre do Parecis. Estamos acompanhando então uma colheita do café Conilon. Para você talvez que não conheça, não sabe como é que é, vamos tentar pegar começo, meio e fim. O que é esse fim? Parte do beneficiamento, toda aquela parte do beneficiamento, aquele beneficiamento top de linha. Bom, e aqui hoje estamos com o Renato Ramos e vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo nessa lavoura de café. Uma lavoura de porte médio, se não me falha a memória, 105 hectares. Renato, tudo bem? Bom dia, né? Tudo na paz? Show de bola. Primeiramente, obrigado por nos receber aqui. A gente fica muito feliz em poder mostrar isso para alguns cafeicultores que talvez não tenha esse nível de tecnologia e de conhecimento que você tem essa disponibilidade para apresentar. Bom, então, Renato, e assim, para as pessoas saberem, qual que é a sua função hoje dentro da empresa, dentro da propriedade? Justamente muito bom você ter comentado, a gente vê isso aqui como uma empresa, né? Show! Que a gente tem toda a parte de gerenciamento, a gente tem gasto, tem funcionário, então a gente não pode, tem que tirar um pouco dessa visão antiquada que se tinha de propriedades rurais, né? Então hoje eu sou o filho do Daniel, filho do dono daqui da propriedade e também faço juntamente parte da consultoria que vem agregar aqui na propriedade. Hoje eu tenho, a minha principal função é a parte de gerenciamento ali todo agrícola da nossa propriedade. Então, desde compra de produto, como está indo as produções, a adubação, como ela está sendo feita, quem que vai fazer ela, posicionamentos de produtos e também até a parte final aí que seria as atividades foram concluídas na data correta, se não foi, o que houve, para passar todas as informações da empresa para o patrão. Para você ver o quanto é importante, né? O quanto a geração de conhecimento é importante, o agro principalmente, sem falar no café. A propriedade, por mais que seja uma propriedade empresarial, também é familiar. O filho do dono fez agronomia e é o que está fazendo toda essa parte de gestão. E quando vocês chegaram, Renato, a decidir plantar café aqui e por que aqui? Nessa região, no município de Alto Alegre? Então, isso começou lá atrás, a história até um pouco engraçada. Meu pai, aqui em Rondônia, muito tempo atrás, as terras não tinham muito valor, o pessoal trocava por galinha, se diz. Olha só. E aí a gente acabou ganhando essa propriedade aqui num investimento pequeno do meu pai, ele nem sequer sonhava em plantar café um dia. Mas aí começou que ele trabalhava bastante nessa parte de compra e venda de café. Mas isso sem ter um pé de café sequer. E aí, quando a gente obteve essa propriedade aqui, ele pensou, vou começar a produzir o nosso próprio café. E daí começou o sonho, né? E vocês são de onde? Então, meu pai é do Paraná, conheceu minha mãe em São Paulo. Que legal. E aí trouxe todo mundo para Rondônia, que ele veio se estender para cá. E a gente veio tudo junto. Isso faz muito tempo? Ah, isso tem tempo, já tem mais de 15 anos que eu veio para cá. Show de bola. Aí já veio, quando vocês vieram direto para Alto Alegre? Não, na verdade, ele veio para uma cidade que eu nem sequer me lembro do nome, é muito pequena. E a gente hoje, na verdade, está em Rolim de Moura. Meu pai, ele mora aqui na fazenda, já é soldado, homem do campo. Que legal. E eu continuo sediado em Rolim de Moura. Deixa eu te perguntar, Renato, e como é que vocês chegaram, né, a escolha de espaçamento, a escolha de clones, que essa é uma das perguntas que muita gente nos fazem. Maciel, qual espaçamento eu utilizo, qual clone eu devo utilizar, qual que eu devo trabalhar? Vocês aqui estão com um espaçamento de 2,5 por 40, por 45. E quais clones vocês têm aqui? Então, nessa área, ela é aproximadamente 105 hectares. Aham. E nessa área aqui que a gente sabe, esse espaçamento mais adensado, ela é 45 hectares. E aí, depois de pegar a primeira área que a gente plantou, ela é nesse espaçamento mais convencional, de 3,20 por 90, duas hastes. Entendi. Enquanto que esse é aquela lavoura do passado, tem 4 anos. Aham. E aí, com o pessoal vem conversando, universidades vêm fazendo seus trabalhos científicos e produtores vão fazendo os próprios testes em áreas menores, a gente decidiu testar esse espaçamento de 2,5 por meio, que na verdade se tornou 45. E porque na verdade inicialmente era 2,5 por 90.
E aí, posteriormente, você vê, não, vamos colocar mais um no meio e fazer 45 e deixar uma haste só. E acabou se tornando esse café. Quando vocês pensaram nisso, vocês pensaram que aumentando o número de plantas poderia aumentar a produtividade? Ou, porque de qualquer forma, se deixasse por 90, teria que trabalhar com 2 hastes, né? E tem gente que me questiona isso, tô te perguntando, porque o cara fala, mas isso é muito bom para o viverista, vai vender o dobro de muda, né? E às vezes ele acaba esquecendo, eu não sei se essa estratégia que vocês tomaram, né? Esquecendo que uma planta a mais ela pode produzir muito mais do que uma haste a mais na planta. Exatamente. Um grande fator também é deixar uma haste. Que for uma haste, quando você for ver, tem uma carreira muito mais alinhada. Isso para o manejo é excepcional, principalmente pensando na cafeicultura empresarial, que a gente tem trator, precisa entrar dentro. Se você não conseguir entrar, você pode ter prejuízo de manejo, que vão acarretar em patógenos, em pragas. Então, deixando uma haste, a gente consegue um manejo muito bom. E aí, se adequando às colheitadeiras que estão vindo, ela captando uma haste, né, para fechar o seu tronco, é mais adequado. Uma outra coisa, pessoal, que facilita muito, principalmente para quem vai fazer esse processo de colheita semi-mecanizada ali, que é derriçar nessas hastes produtivas, né? Ele dá uma volta só e consegue pegar toda a planta. Não tem aquele problema de arquear uma haste para lá, outra haste para cá e acaba atrasando um pouco a produção. E por falar nisso, em arquear ou não, vocês fizeram algumas escolhas de alguns clones, né? E vocês acertaram logo de cara nas escolhas dos clones? Inicialmente não. A gente até fez uma substituição de alguns clones esse ano na lavoura mais antiga, que, por exemplo, o 03. O 03 ele é um clone que produz bem. Então, no começo, quando tinha as opções de clone, a gente posicionou ele. Mas com o passar dos anos, a gente vê que ele tomba muito, quebra muito. E aí, uma única planta que tomba no meio da rua, você já não entra mais. E daí para frente, dificulta bastante o serviço. A gente vê que está com a estrutura de copa bem legal já, né? Colheu bem, mas está com uma estrutura muito boa já para o ano que vem. Essa é uma lavoura de quantos anos, Renato? Essa aqui a gente teve a catação ano passado. A lavoura começou, a gente terminou mais ou menos em janeiro, o plantio. Foi feito na época das águas. Não é a época mais ideal para se plantar o conilon. E esse ano, realmente, é a sua primeira produção. E aí ele está chegando a um pouco mais de 2 anos. Com mais de 2 anos. E qual que está sendo o maior desafio para vocês aqui na condução do café? Desse café adensado especificamente, nesse primeiro ano, realmente é a sua arquitetura foliar bem fechada. Então você está conseguindo fazer o manejo de broca, de doenças, para fazer o produto entrar dentro da planta. Eu acredito que esse foi a maior dificuldade. No primeiro ano, que a gente, pelo visto da Copa, e dos anos seguintes, esse problema vai se resolver. Que agora há uma circulação de vento maior, né? Há uma concentração mais superior e para poder fazer a aplicação dirigida fica mais fácil, né? Vocês aqui tiveram problema com outras regiões? A gente teve muito problema com adensamento assim, né? Com colerógano não? Ou foi mais broca? Tivemos, porque tanto o adensamento ele dificulta ali o pegamento da roseta, se você não tiver luminosidade e o pólen bem na planta. Então aí a planta ela acaba se tornando um pouco mais frágil, principalmente no seu bacheiro, que aí é onde que entra uma broca, devido à catação que teve no primeiro ano, principalmente o manejo. E aí o grão um pouco mais fraco, a gente é cercado por mata aqui, o que aumenta assim o índice de fungos, de coleroga, de cercóspora e outros fungos. Se a gente pensar assim no custo, você acha que o custo do adensamento ele é maior ou menor que nos sistemas tradicionais, quando a gente fala de 3x1, por exemplo? É aquela frase, depende. Se você fosse implantar uma lavoura nova hoje, você trabalharia com esse espaçamento, 2,5 por meio, ou já optaria por uma nova configuração diante do que se tem hoje? O 2,5 eu acredito que ele é um espaçamento consagrado já. Ele é um espaçamento que vem se adequando tanto para os maquinários que vem, a gente tem os trator mini e até as máquinas de colher. Agora, sobre o meio, eu ainda tenho um pé para trás. Bom, como vocês estão vendo aí, começo, meio e fim. Parte do começo estamos começando a fazer. Vamos seguir na outra parte muito importante, que tem gente que conhece, tem gente que não conhece, tem gente que faz certo e muita gente que faz errado, que é o processo de colheita. Seja ponto de colheita, seja o número de hastes que você tem que derriçar ali, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem muita gente na hora de colher que recebe por lata, sobe demais e acaba retirando hastes produtivas também. Vamos ali agora para você conhecer e ver uma colheitadeira trabalhando agora.